Saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Irmãos, uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui com os irmãos, conhecendo a maioria aqui já mas eu quero aqui externar a minha imensa alegria de estar aqui recebendo um convite tão honroso a partir do vosso pastor, o anjo da igreja, o pastor Adailson, que por tantas vezes tem também nos auxiliado no Ministério Assembleia de Deus do Guará, no bairro Luísa Queiroz, onde está a nossa sede. Então, ele já por diversas vezes já nos levou a palavra lá, e foi um grande motivo de honra, de alegria receber esse convite. Prontamente, nós entregamos nas mãos do Senhor esta missão de trazer esta palavra para os irmãos nessa noite. E eu estou aqui alegre, estou feliz, vejo aqui a alegria nos olhares, aqui nos olhos dos irmãos, e que nós, nesta noite, possamos aprender, possamos receber esta palavra que nos foi colocada nessa noite. E, como sempre o fazemos, durante esses dias, o preparo de joelhos, suplicando ao nosso Deus, porque a palavra não é o pregador que traz a palavra, ela nós somos apenas o vaso, o canal que traz a palavra, mas a palavra vem do Senhor, o Espírito Santo, Ele que provê a palavra, Ele que sabe das nossas carências, Ele que sabe que palavra nós estamos precisando receber. E dentro do tema que nos foi colocado para esta noite, em busca de um milagre, eu pediria que os irmãos abram, já lemos em outro dos evangelhos, mas eu vou pedir que os irmãos abram, no evangelho segundo o relato do evangelista Marcos, no capítulo de número 10, Marcos, os irmãos sabem, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. No segundo evangelho, o evangelho de Marcos, capítulo 10, e nós leremos, irmãos, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: foram para Jericó. Quando ele aqui se referindo a Jesus, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Podeis aplaudir a palavra de Deus. Meus amados, nesta noite nós pedimos uma palavra da parte do Senhor para trazer para todos vocês aqui presentes. Entrei em oração, irmãos, de joelhos, pedindo uma palavra. Digo para todos nesta noite, principalmente aqueles que ainda não estão caminhando o caminho do Senhor, que possam receber com alegria esta palavra que o Espírito Santo irá trazer para todos vocês nesta noite, para que possa haver compreensão do que é o reino de Deus, do que é o plano de salvação de Deus e de Jesus para as nossas vidas. E aqui, meus irmãos,
esse texto missionária está contido no Evangelho do evangelista Marcos. O evangelista Marcos escreveu esse momento da vida de Jesus. Para que aqueles que não sabem, Jesus, ele sendo Deus, estando entronizado à direita do seu Pai, o Pai eterno, Deus, o Deus Jeová, Jesus abdicou do seu trono, de todo o seu poderio para descer à terra. Porque ele teve que descer dos céus para a terra para salvar a raça humana. E Marcos vai contar este fato da vida do ministério terreno aqui na terra de Jesus. Então Marcos vai dizer que Jesus estava chegando a um vilarejo, a uma cidade chamada Jericó. Jesus estava chegando em Jericó e ali Jesus, pela última vez, estaria entrando na cidade de Jericó. Pela última vez. Então Jesus, irmãos, estava ali entrando pela última vez na cidade de Jericó. Por quê, doutor Elton, irmão Elton, pastor Elton Mesquita? Por quê? Porque Jesus estava indo de Jericó logo após aquele milagre. Jesus estava indo para a cidade de Jerusalém, onde Jesus seria preso, seria julgado no julgamento falso, e seria preso e seria crucificado, seria morto para redimir toda a raça humana, porque era necessário, meus irmãos, que Jesus morresse, Vanira, para que nós fôssemos salvos. O que nos dá a salvação é a morte de Jesus, a entrega que ele teve da própria vida. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus disse: eu a dou pelos perdidos. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele por si só entregou a sua vida em resgate das nossas vidas. Aleluia! O perfeito entregando a vida pelo imperfeito. O sem pecado Jesus entregando a vida por nós pecadores. Olha só, meus irmãos, que honra, que alegria. Nós somos bem-aventurados, porque o Senhor desceu dos céus, se encarnou no ventre de uma mulher para trazer a salvação para nós. E esta salvação tem sido rejeitada pela raça humana. A palavra, o profeta Isaías, ele vai perguntar: quem acreditou na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, meus amados, nesta noite, que nós possamos dar crédito à pregação da palavra de Deus. E aqui Jesus chegando na cidade de Jericó. Jesus estava a caminho, já estava ali mais ou menos há uma semana da sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus estava percorrendo a estrada, voltando para Jerusalém. Já sabia antecipadamente que ele seria ali morto e crucificado, mas Jesus também sabia que ele iria ressuscitar no terceiro dia após a sua morte. E aqui, ao chegar nessa cidade, havia dessa cidade um homem cego, um homem que tinha um problema de nascença, nasceu com essa deficiência visual, era um homem cego. E este homem, sabendo que Jesus iria passar naquela cidade, aquele homem se colocou, o texto vai dizer, Marcos vai dizer, à beira do caminho. Sabendo que Jesus ia passar, ele se colocou à beira do caminho. Hoje, nesta noite, irmãos, aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação, que nós possamos agir à semelhança do cego Bartimeu, sabendo que Jesus passaria naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquela estrada,
ele se colocou à beira do caminho, esperando Jesus passar, porque aquele cego, ele tinha uma esperança na sua vida, de ser curado de um problema de nascença, que ele, querido, já nasceu cego, e ele ouviu falar de Jesus. Aqui, todos aqui presentes, já ouviram falar de Jesus. Quem aqui, dentre nós, não já ouviu falar de Jesus? Todos nós aqui, os convidados aqui presentes, nesta noite, já ouvimos falar de Jesus. E aquele cego ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que as multidões acompanhavam a Jesus. Ele ouviu falar que Jesus perdoava pecados. Ele ouviu falar que Jesus havia ressuscitado mortos. Ele ouviu falar que Jesus havia curado enfermos, que Jesus era acompanhado por uma multidão de pessoas em busca de um milagre. Nesta noite, irmãos, que cada um dos convidados aqui presentes busque o seu milagre nesta noite. Busque o milagre, o maior milagre da nossa vida, que é a salvação. Então, esse cego, sabendo que Jesus, ele ouviu falar, Jesus passará aqui nesta noite. Irmãos, Jesus está passando aqui nesta noite, porque a palavra diz que aonde tiverem dois ou mais reunidos em nome de Jesus, ele estaria presente. Então nós podemos dizer, irmão, com toda a convicção, que Jesus está aqui nesta noite, porque a palavra que proclamamos garante isso, que ele está no meio de nós. Jesus está passando nesta noite aqui para salvar, para curar enfermos. Ele está passando aqui para curar a nossa alma. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer sarar as nossas enfermidades. Não apenas as enfermidades físicas, mas também a enfermidade espiritual. Porque nós somos, muitas vezes, doentes espirituais. A doença, eu que sou médico posso dizer para todos, a doença não é apenas a doença física. A maior doença não é o corpo, não é um apendicite, não é uma vesícula inflamada, não é uma próstata com câncer, não é uma doença no útero das mulheres. A maior doença é na alma. É essa a doença que nós temos que buscar em Jesus a cura. Aquele cego, sabendo que Jesus passaria naquela noite, ele se pôs à beira do caminho e esperava ansiosamente e alegremente a passagem de Jesus. Que nesta noite, irmãos, nós possamos receber Jesus com alegria, porque ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é aquele que trouxe a salvação para todo. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Vocês ouviram, irmãos? Todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Basta que clamemos pela misericórdia de Jesus e pela salvação. E o texto vai dizer que aquele homem chamado Bartimeu, aquele homem tinha uma doença, ele tinha um problema de nascença, ele já nasceu cego, e ele queria a cura desta doença. Então ele se colocou à beira da estrada e clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, as nossas almas deverão clamar nessa noite em voz tão alta quanto a do cego Bartimeu, quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamou em alta voz, de tal forma que os discípulos repreenderam o cego. Os discípulos, eles queriam atrapalhar ali aquela ação daquele homem fervoroso, cheio de fé. E os discípulos chegaram perto do cego e disseram: fale mais baixo, você está incomodando o mestre. Isso não intimidou a pessoa do cego Bartimeu. Quanto mais ele era repreendido pelos discípulos,
a Bíblia diz o texto que ele gritava em mais alta voz ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, meus irmãos, o ser humano precisa clamar por Jesus. A nossa vida terrena é breve. O escritor Tiago, na sua epístola, vai dizer que a vida é como um vapor. O vapor que está de uma maneira e rapidamente se desvanece, desaparece. É como uma nuvem que você olha a forma, quando pensa que não, ela já se dissipou, ela já se desmanchou. Jovens, a vida é breve, a vida terrena é breve, é curta, e nós não podemos deixar a salvação passar sem que nós a alcancemos. Nós não podemos deixar as oportunidades de salvação passarem. Aquele cego não deixou passar a oportunidade dele ter a cura da sua doença. Ele clamou, ele acreditou, ele creu. Irmãos, a palavra diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o abençoador, Ele é o Salvador, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Todos que se aproximarem de Jesus têm que crer que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E aquele cego creu que ele estava diante do Filho de Deus. Amigos, irmãos, nesta noite, temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus pode curar todas as enfermidades do nosso corpo, mas principalmente Jesus, minha irmã querida, está preocupada com a nossa alma. Para onde irá a nossa alma depois da morte? Eu, como médico, posso dizer para vocês que se de repente, neste momento, eu tivesse um infarto fulminante do miocárdio e caísse aqui agora, entendam bem, o meu corpo ficaria aqui no chão, mas imediatamente a minha alma sairia do meu corpo e iria comparecer diante de Cristo. O primeiro julgamento de um ser humano é logo após a morte. A palavra vai registrar dizendo que após a morte segue-se o juízo imediato. Na hora que você cair morto, naquele mesmo segundo, sua alma passará pelo primeiro juízo. Para onde a alma vai? Ela vai para o paraíso ou ela vai para o Hades? O Hades é o lugar que as almas que morreram sem Jesus vão permanecer até o dia do juízo final. Que lugar é esse, doutor Elton, irmão Elton Mesquita? É um lugar de tormento, ainda não é o inferno, mas é um local de prisão, onde a alma que não aceitou Jesus ficará presa, esperando o dia do julgamento final, chamado juízo final. O juízo final que lançará a alma no inferno. Irmãos, não há outro caminho, não há o terceiro caminho, não há o quarto nem o quinto, irmãos. Ou é céu ou é inferno. O nosso inário vai ter aqui um louvor que vai dizer: meu amigo. Ele faz uma pergunta, esse louvor da harpa: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Qual vais aceitar? Só tem duas opções: vida ou morte. E a vida está em Jesus, e a morte está no inferno, juntamente com Satanás e todos aqueles que resolveram entregar sua alma para o diabo. Não tem a terceira via, não tem o terceiro caminho, só há dois caminhos: céu ou inferno. E a palavra diz: qual tu vais aceitar? Qual caminho tu vais aceitar? Meus amigos, então aqui nessa passagem, Marcos, o evangelista, vai nos mostrar um homem que serve de exemplo para nós desta noite. E esse homem, chegando próximo de Jesus, ele bradou alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus
aquele brado, aquele grito chamou a atenção de Jesus. Jesus ouviu o grito. Jesus ouve o seu grito. Jesus ouve o seu grito. Jesus ouve o seu grito. E Ele está atento para o nosso grito. Por isso que a palavra diz que todo aquele que clamar a Jesus será salvo. O cego Bartimeu, ele clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, ao ouvir, disse: não embaraceis este homem, tragam este homem à minha presença. E os discípulos mudaram de atitude e disseram: Jesus está te chamando. O que eu aprendo aqui nesta noite, meus amados? Jesus está lhe chamando nesta noite. Jesus está lhe chamando. Jesus está chamando cada um de nós nesta noite para arrependimento, para salvação, para mudança de vida. Jesus chamou o cego Bartimeu. O Jesus nesta noite está chamando cada um que ainda não entregou sua vida para Jesus. Jesus disse: tragam o cego para a minha presença. E ao chegar na presença de Jesus, Jesus perguntou para o cego: o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Meus irmãos, Jesus está perguntando nesta noite: irmãos, o que você quer? O que nós queremos que Ele faça conosco? O cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, eu quero ver, eu quero enxergar de novo. Eu quero ver, porque eu nunca vi na minha vida. Aquele homem não sabia a cor das coisas. Ele não sabia a cor das plantas. Ele não sabia a forma do rosto de uma pessoa. Aquele homem não sabia, não identificava com a sua visão como era a realidade das coisas. Aquele homem tinha um desejo profundo, irmãos, de ver. Ele disse: eu quero ver, Jesus, eu quero enxergar, eu quero ter meus olhos desvendados. Irmãos, o que nós aprendemos nesta noite? Que os nossos olhos precisam ser abertos. Irmão Elton, quer dizer que os olhos do homem, os olhos da mulher estão fechados? Sim, irmãos, eu vou citar aqui duas passagens. Uma delas do filho pródigo. A passagem do filho pródigo. A palavra diz que um certo jovem, filho de homem rico, resolveu exigir a parte da sua herança. Escutem bem, irmãos, essa parábola de Jesus. E ele pediu ao pai: meu pai, eu quero toda a minha parte da fortuna. Eu quero a parte da minha herança, porque eu quero sair pelo mundo. Eu quero aproveitar o mundo. Eu quero beber cachaça. Eu quero beber cerveja. Eu quero fumar. Eu quero usar drogas. Eu quero estar com prostituta. Eu quero aproveitar o meu dinheiro para estas coisas, papai. Eu quero a minha parte da herança agora, porque eu quero ir para o mundo. E a palavra vai dizer, Jesus vai dizer que aquele jovem, o pai, de forma triste, entregou a parte da herança daquele jovem. E aquele jovem saiu pelo mundo, saiu por aquelas cidades longínquas, longe da sua terra. E a palavra vai dizer que esse jovem gastou tudo que tinha, com bebida, com cachaça, com cerveja, com cigarro, prostitutas, carros. Se tivesse naquela época, ele gastou todo o seu dinheiro. E quando ele tinha muitos amigos, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. É assim o mundo. Enquanto você tem dinheiro, você tem amigo do seu lado. Você tem amigo da mesa do bar, enquanto você tem dinheiro. E aquele jovem não foi diferente. E aquele jovem, ao acabar toda a riqueza que ele reivindicou do seu pai, ele se viu pobre, ele se viu sem roupas elegantes, ele se viu sem comida, ele se viu sem dinheiro, ele se viu sem emprego. E ele pensou: eu preciso comer, eu preciso sobreviver. E apareceu lá, meus irmãos, segundo o texto, um emprego. E o emprego era para cuidar de porcos. Olha só, meu jovem, aquele jovem rico, morando numa casa rica, filho de um pai rico, foi procurar um emprego para cuidar de porcos. Cuidar de porcos. E o texto diz que ele, cuidando dos porcos,
sentia fome e ele passou a se alimentar da comida dos porcos. A mesma comida que os porcos comiam, ele estava comendo e ele se viu naquela situação. E Jesus vai dizer na parábola que ele caindo em si. Aqui é a frase forte da parábola. Caído em si. Então a palavra caído em si. Irmãos, jovens, senhoras aqui presentes, temos que cair em si. Nós temos que abrir os olhos. Os olhos daquele jovem foi aberto por Deus. E a Bíblia diz, caído em si, ele reconheceu: na casa do meu pai não me faltava o pão, na casa do meu pai eu tinha roupas boas, eu tinha perfumes da maior qualidade, eu tinha dinheiro, eu tinha carro, eu tinha tudo do bom e do melhor. E eu abandonei meu pai e troquei meu pai pelo mundo. É o que os jovens estão fazendo hoje, é o que as pessoas estão fazendo hoje, é trocar a casa do pai pelo mundo, a casa do pai pelo mundo. As pessoas estão trocando a igreja pelo mundo, estão trocando a presença de Jesus pelo mundo. É o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade está se entregando ao mundo, aos prazeres do mundo, não sabendo para onde é que estão caminhando, para onde é que seus passos estão levando para a condenação. O mundo está caminhando para a perdição. O mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Irmão Elton, que jaz no maligno, o mundo está morrendo nas garras de Satanás. Satanás está aprisionando o jovem da bebida. Satanás está aprisionando o jovem das drogas. Ele está aprisionando o jovem da prostituição, na mentira, no roubo, no engano. Satanás está aprisionando esta geração. E Jesus está, nesta noite, perguntando a semelhança do que perguntou para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Jesus está perguntando nesta noite o que o Senhor quer que Jesus faça na sua vida. Jesus está chamando para a salvação. Há um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus vai dizer: eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de Jesus, e abrir a sua porta. Que porta é essa, doutor? É aquela porta, é a porta do coração. Se abrir a porta, Jesus disse: eu entrarei em sua casa. Que casa é essa? É essa? Não, é a casa do seu coração. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, abra a sua porta. Abra a porta do seu coração e entregue sua alma para Jesus. E Jesus vai dizer na mesma passagem: eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus vai passar a ser o Senhor da sua vida. E aí haverá salvação. Haverá encontro de salvação com Jesus. E Jesus está dizendo nesta noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Há uma passagem lá no Antigo Testamento que diz: se hoje ouvirdes a minha voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Mudem de vida. Se arrependam dos pecados e se voltem para Jesus. Irmão, não entrará ninguém no céu escondendo pecado. Irmão Elton, aquele pecado que eu estou escondendo, que minha mãe não sabe, minha mulher não sabe, meus filhos não sabem, Jesus sabe. Irmão Elton, quer dizer que Jesus sabe tudo, tudo, mais do que você sabe de você próprio. Jesus, a palavra vai dizer que ele é onisciente. O que é onisciente, irmão Elton, é aquele que sabe todas as coisas. Deus o Pai é onisciente, Deus o Filho é onisciente e Deus o Espírito Santo sabe todas as coisas. Aquele pecado que nós escondemos debaixo de 7 chaves, que nós enterramos,
Jesus sabe. E mais ainda a palavra diz que naquele dia do juízo, Ele cobrará de nós aqueles pecados que nós escondemos a vida toda. As traições que nós escondemos a vida toda, o adultério, a fornicação, sexo de jovem, solteiro com outro solteiro, fornicação. A Bíblia diz, os que não herdarão o reino dos céus e jamais entrarão. Os fornicários, que praticam sexo com jovens, mulher com rapaz, namorada, não casado, não herdarão o reino dos céus. Irmão Elton, quer dizer que na Bíblia, no Apocalipse, diz que os fornicários não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. Nenhum fornicário, nenhuma pessoa que seja da prostituição, nenhum mentiroso, nenhum ladrão, não entrará no reino dos céus. Nenhum afeminado entrará no reino dos céus. É a palavra que diz, não sou eu. Então, meus amados, nesta noite, e o texto vai dizer que Jesus, ao perguntar para o cego Bartimeu, perguntou: o que tu queres, Bartimeu, que eu te faça? Claro que Jesus já sabia, mas Jesus quer ouvir da nossa boca. Jesus sabe da intenção do seu coração. Jesus sabe da intenção do seu coração. Do seu coração, da nossa loura, dona da casa. Jesus sabe da intenção do coração, mas Ele está perguntando nesta noite: o que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que Jesus faça na tua vida? Quer transformação? Quer mudança de vida? Quer se libertar das garras de Satanás? Pois Jesus está aqui para operar um milagre nesta noite. Jesus está aqui nessa noite para operar um milagre. O maior milagre não é curar o tumor do útero de uma mulher. O maior milagre não é curar um câncer de próstata de um homem. Não é curar uma doença grave. O maior milagre de Jesus nesta noite é a salvação das almas. Glória a Deus. É a salvação, irmãos, é a que nós negligenciamos. Hebreus é um livro da Bíblia, irmãos. No capítulo 2, versículo 3, a palavra vai dizer o seguinte: como poderemos nós negligenciarmos a salvação? Como é que é? Quer dizer que nós negligenciamos a salvação? Sim! Hebreu disse: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Será que vale a pena trocar salvação por um pecado? Será que vale a pena ser como foi Judas, o Iscariotes, que trocou Jesus por 30 moedas de prata? Foi barato, né? A venda dele foi barata. Vendeu Jesus por 30 moedas. Por quantas moedas nós estamos vendendo Jesus? Por quantas mesas de bares, de cervejada e cachaçada nós estamos vendendo Jesus? Nós estamos vendendo Jesus por quanto? Por quanto nós estamos trocando a nossa salvação? Irmãos, nós vendemos Jesus todo dia. Nós trocamos a salvação pela perdição todo dia. Com a nossa vida, com a nossa falta de mudança. A palavra está chegando nos ouvidos, está chegando no coração, está incomodando, mas a pessoa não tem força, não quer ter força para se tornar livre das garras de Satanás. Então, irmãos, aqui Bartimeu, Jesus disse: o que tu queres, Bartimeu? Bartimeu disse: eu quero ver Jesus, é o maior desejo da minha vida, é ver, é enxergar. E Jesus, ele disse: a tua fé te curou, Bartimeu, a tua fé te curou. Abre os olhos, enxerga, abre os olhos. É o teu desejo? Abre teus olhos. Abre teus olhos e enxerga, Bartimeu. Eu digo para os jovens que estão aqui me ouvindo, sei da atenção que vocês estão dedicando a essa proclamação da palavra. E eu agradeço pelo respeito e pela atenção. E os olhos de Bartimeu foram abertos. Irmão, nossos olhos precisam ser abertos. Nossos olhos têm escamas ainda que impedem da gente receber a bênção da salvação. Então Jesus desvendou os olhos do cego Bartimeu e ele passou a ver de novo, mas aí faltava mais outra coisa que Jesus queria dar para Bartimeu.
Irmãos, vocês prestaram atenção no texto? Bartimeu não pediu a salvação, ele não pediu salvação, ele queria ver. Jesus, filho de Davi, eu quero enxergar, eu quero a cura do câncer, eu quero a cura desse tumor, eu quero a cura desse tumor no meu cérebro. Mas Jesus tinha uma bênção muito maior. Glória a Deus. Muito maior. E ele entregou aquela bênção para o cego Bartimeu. E disse: Bartimeu, a tua fé te salvou. Glória a Deus. A tua fé. Pode aplaudir Jesus, meus amados, nesta noite. A fé de Bartimeu salvou. A fé de Bartimeu, irmãos, não apenas curou ele da cegueira, salvou. Porque não adiantaria nada, irmãos, ser curado da cegueira e perder a salvação. Que adianta uma bênção maravilhosa nesse mundo e perder a salvação? Que adianta um carro do ano e perder a salvação? Que adianta beber as melhores cervejas e perder a salvação? Que adianta consumir as drogas mais especiais que geram aquele prazer momentâneo e perder a salvação? Que adianta perder a salvação? Então, meus amados, Jesus disse: Bartimeu, Bartimeu, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E a palavra vai dizer, encerrando o texto, que Bartimeu seguiu a Jesus com alegria. Irmãos, a salvação é tão maravilhosa, a salvação é tão grandiosa, que nós temos que nos alegrar ao recebê-la. É a maior dádiva de Jesus, é a salvação. Salvação, irmãos, o que é, irmão Elton? Essa história de salvação é morar na eternidade, é morar no céu. Jesus disse: eu vou preparar-vos morada. Se não fosse assim, eu vos diria: na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus, quando subiu aos céus, foi preparar nossas casas, as nossas moradias no céu, aonde não tem a doença. A Bíblia diz que aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não destrói, é lá o céu. Lá não haverá dor, lá não haverá choro, não haverá sepultura, não haverá cortejo fúnebre de mortos. Lá não haverá morte, lá não haverá doença, lá não haverá, nós não teremos que derramar o suor da testa para ganhar o pão de cada dia. Será um lugar onde nós seremos felizes eternamente. Mas, irmãos, tem gente trocando isso tudo por uma mesa de bar, tem gente trocando isso tudo pela cachaça, tem gente trocando tudo isso pelo cigarro, pela cocaína, pela maconha. Tem trocado tudo isso, estão trocando a salvação. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, nós estamos vendendo por quanto? O mesmo Jesus. Irmãos, que nesta noite, o Espírito Santo do Senhor, que está aqui nesse meio, nesta noite, usando-nos para proclamar o reino de Deus.